E antes de nós começarmos a nossa ministração, gostaríamos de fazer uma explanação rápida, né, do conceito mais correto e mais didático e mais evangelístico sobre a diferença entre missões e evangelismo, tá? Porque muitas vezes, no afã de falar bonito, alguém vem aqui e fala que todo mundo faz missões, né? Você faz missões, né? Quando leva a palavra para o seu vizinho, quando leva a palavra para um parente, mas didaticamente isto não acontece. Na realidade, missões, ela tem a diferenciação de evangelismo. Evangelismo, sim. Evangelismo você faz com o vizinho, você faz com o companheiro de trabalho, você evangeliza os seus parentes. Mas missões tem um caráter de ir, de se deslocar, de se preparar, de levar a palavra de Deus aonde não há pessoas que a receberam, ou em locais onde a condição financeira é muito complicada para que as pessoas recebam missionários. Aí a igreja que faz missões, ela se prepara, ela se organiza, ela prepara missionários, ela treina pessoas, aí sim para fazer o que nós chamamos de missões. E é isto que nós vamos aprender hoje um pouco sobre isso, de missões, de ir, né? Nós temos os slides aí. Deixa eu ver onde é que estão meus slides. Vamos ver se o aparelhinho vai funcionar. Tchan, tchan, tchan. Ainda não. Muito bem. Então, missões, ela tem três pilares, né? Três pilares. Tá? Agora que você entendeu o que é missões, vamos entender os três pilares de missões. Primeiro, né, a igreja tem que enviar, né? As pessoas têm que ir, ou ela tem que patrocinar a ida de pessoas para fora do estado, para fora do Brasil, para outro continente. Isto é atividade de um missionário. Quando você envia, essa pessoa que está indo é um missionário. E a igreja tem essa relação direta com essa pessoa. Segundo é interceder. Ainda não apareceu aqui os meus slides, eu não sei porquê. Segundo é interceder. Ou seja, você vai orar. E no decorrer desta ministração, nós vamos entender por que você precisa orar como parte do interesse de missões para a igreja. E, em terceiro lugar, contribuir, né? Você faz missões contribuindo. Aí eu concordo. Aí nós concordamos que você realiza missões quando faz essa atividade de manter o missionário no campo, né? Manter o missionário que está nas aldeias, manter o missionário que está, né, no Afeganistão, né, na faixa de Gaza, em Israel, no próprio Estados Unidos, né, já que a fé nos Estados Unidos está caindo, também na Europa, né, por incrível que pareça, conhecem Jesus, já ouviram falar de Jesus, mas o ateísmo está crescente lá, e principalmente na chamada, onde é que estão meus slides? Deu pau. Então vamos lá. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Vamos ler do 10 até o 20. Filipenses, capítulo 4. Todos já encontraram? Amém. Filipenses, carta de Paulo aos que estavam na cidade de Filipos, ora, na Macedônia. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade.
Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos à minha tribulação. E sabeis que vós, sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Jesus Cristo cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja glória para todos os séculos. Amém. Muito bem. Vamos contextualizar a situação encontrada por Paulo no momento em que ele está escrevendo esta carta. Tá? Paulo está em Roma. Paulo está preso, tá? Quando ele escreve esta carta, tá? Paulo se encontra preso e recebe das mãos de Epafrodito, um membro da igreja de Filipos, leva uma oferta a Paulo, e Paulo aproveita essa oferta, né? E lembra, né? Alguns estudiosos dizem que há 12 anos atrás, quando ele, Paulo, esteve em Filipos, ele se lembra do amor daquela igreja, do carinho daquela igreja e, principalmente, das ofertas daquela igreja para o seu ministério de missões. A passagem de Paulo em Filipos está registrada em Atos 16, de 11 a 40. E nós vamos sintetizar aquilo que aconteceu, que é muito comum, é muito conhecida essa passagem, né, de Paulo por Filipos. Primeiro, né, é a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo está com Silas, né? Ele fez a primeira viagem com Barnabé, e a segunda ele faz com Silas. Ele vai para Filipos, e lá acontecem algumas coisas que os irmãos vão lembrar assim que eu falar. Primeiro, a primeira pessoa que se converteu, pelo menos que é registrada no livro de Atos, é Lídia. Lídia, uma vendedora de púrpura que mora em Tiatira, estava em Filipe e se converte com a mensagem de Paulo. Outro fato que destaca a passagem de Paulo por Filipos é que ele passando, já tinham passado alguns dias, né? Ele passando corriqueiramente em determinada praça, uma adivinha começa a falar, começa a acionar, né, seus demônios de adivinhação, dizendo que aqueles homens eram o nome de Deus, que eles pertencem ao Deus Altíssimo. Em determinado momento, Paulo repreende aquele demônio de adivinhação que tem naquela moça, né? E aqueles senhores que ganhavam dinheiro com aquele trabalho daquela moça, né, eles pegam Paulo, chamam as autoridades, torturam Paulo, né, dão umas chibatadas em praça pública de Paulo, e Paulo vai parar na cadeia. Né? Na cadeia, né, nós vamos nos lembrar que quando Paulo e Silas estão louvando, há um terremoto, há um distúrbio ali, né, e as grades se abrem, se rompem os grilhões, né? E quando aquele carcereiro que tomava conta dos prisioneiros vai se matar, Paulo impede de se matar e aquele carcereiro se converte. Né? E aí, na manhã seguinte, Paulo é liberado, apresenta-se como romano, né? Então as autoridades pedem para eles irem embora, mas Paulo deixa plantado, como ele diz aqui nesta carta, a única igreja que efetivamente entendeu o ministério de missões naquela época, a igreja de Filipos. Amados irmãos, então quando Paulo escreve esta carta, ele destaca nesses versos que nós vemos, esse detalhe muito importante na vida daquela comunidade,
né? E quando ele cita que é a única, que foram os únicos que apoiaram o seu ministério missionário, né? Ele escreve isso porque ele estava reconhecendo que o pouco tempo que ele passou com aqueles irmãos, depois ele foi chicoteado, teve que sair, dali ele foi para Tessalônica, ainda na Macedônia, né? E aquele povo contribuindo com ele o tempo todo. E nós vamos entender, organizando claramente, né? Vendo claramente estas passagens. Vamos ver se está funcionando. Já passou? Muito bem. Então, já contei a história aqui da contextualização. Então, nós vamos agora entender, a partir desse texto que nós lemos, algumas situações a respeito da responsabilidade da igreja que se diz igreja missionária, né? Nós vamos agora entender a responsabilidade. Em segundo lugar, depois nós vamos entender o que Deus faz para essa igreja missionária. Qual é a recompensa? Né? Qual é a recompensa que uma igreja chamada missionária, que tem essas características que nós vamos estudar agora, o que é que ela tem de recompensa por ser uma igreja missionária? Tá? Então vamos lá. Primeiro, está fora de foco, mas aqui aparece? Aqui aparece. Primeiro, sustento financeiro sistemático. Primeiro ponto, uma igreja missionária tem a responsabilidade de ter o sustento financeiro sistemático para missões. Está escrito aqui, em Filipenses 10:40, quando Paulo escreve: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, veja bem que não era só fortuito, não era só uma vezinha, mas uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, no qual também tinhas antes, mais vos faltava a oportunidade. Então, amados, primeiro, a manutenção do missionário ela não pode ser ocasional. Não, porque as necessidades de um missionário não são ocasionais. Você está tirando muitas vezes uma pessoa do seu país, você está tirando uma pessoa do conforto do seu lar, da sua família, né? Está mandando ele para outra nação, outra cultura, outra etnia, e aí as necessidades desta pessoa têm que ser atendidas de forma regular, de forma constante. Então, o princípio aqui desse sustento financeiro sistemático é uma oferta que tem que ser constante, perseverante, ou seja, você tem que buscar realmente atender às necessidades, metódica, planejada, organizada e suficiente e contínua. Essas são as características, né, da responsabilidade de uma igreja que se diz igreja missionária. Primeiro ela vai mandar o seu missionário, e ela vai ter essas características de ser um sustento sistemático, um sustento constante, né? Por quê? Porque não pode ser ocasional, né? Ora, as necessidades de um missionário em campo não são ocasionais, e sim contínuas. Muito bem. Depois, sustento espiritual nas tribulações. Por isso que nós temos a intercessão como objetivo de missões. Todavia, isso está em Filipenses 4,14. Todavia fizestes bem associando-vos à minha tribulação. Quando Epafrodito leva a oferta de Paulo, a oferta de Filipos a Paulo, né? E não era uma oferta, não é a oferta, era o dinheiro que aquele pessoal, aqueles irmãos crentes lá de Filipos, reservavam exclusivamente para Paulo. Quando ele entrega esta oferta, ele também leva as orações, ele também leva o conforto a Paulo, também ele leva notícias de que a igreja ora por Paulo, que a igreja está atenta às necessidades, não só materiais, mas também às necessidades espirituais e emocionais do apóstolo. Então, amados, uma igreja que se diz igreja missionária tem que ter a atenção para atender às necessidades
tribulações, das dificuldades que um missionário enfrenta no campo. Tá? Então, a intercessão apresenta-se aí como um objetivo de missões. Você orar por aqueles que estão longe, você buscar a Deus e entender que Ele está ali, naquele local, naquela distante nação, naquele distante povo, e está precisando, além dos recursos materiais, também a necessária estrutura emocional e espiritual para receber o dinheiro e enfrentar as tribulações. E são várias, né? O missionário no campo, ele encontra muita oposição, né? É oposição legal, muitas vezes. Se você estiver num país muçulmano, no qual é adotado o sistema de Sharia, né? Alguns países muçulmanos são administrados, são organizados, né, por um fundamentalismo islâmico, e nesse fundamentalismo islâmico, eles adotam o governo da Sharia. Seria mais ou menos o seguinte: existe a Constituição do país, existem as leis do país, mas o Alcorão está acima de tudo, tá? Está acima. Esse é o sistema de Sharia em alguns países muçulmanos que adotam isso, e isso é um impedimento muitas vezes legal do missionário estar tendo que enfrentar para poder pregar, porque o Alcorão proíbe, né, qualquer doutrinação religiosa que não seja, né, o islamismo. Amém? Terceira, reciprocidade na relação com a obra de Deus e com o missionário que está em campo. Reciprocidade está aí no versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. O que ele quer dizer em dar e receber, amados? Ele coloca esta situação porque a igreja, né, que foi constituída em Filipos, ela entendeu que recebeu de Paulo nutrição evangelística, doutrina da fé cristã. Paulo se esmerou em explicar detalhadamente a fé cristã para aquele povo, e agora eles estavam recebendo aquilo e estavam doando a Paulo os recursos necessários para que ele mantivesse as suas necessidades. A única igreja que teve essa relação de dar e receber, essa reciprocidade, né, de dar e receber, foi Filipos, né? E daqui a pouco nós vamos entender que teve outra igreja, que Paulo, quando escreveu uma cartinha para ela, ele até repreendeu, né, fez uma pequena repreensão santa, porque aquela igreja não entendia, né, a relação de necessidades básicas de um missionário, de uma pessoa que leva a palavra de Deus e precisa do seu sustento. Mas aqui, o que nos interessa é a reciprocidade, tá? Ou seja, a única igreja que teve essa relação de reciprocidade com Paulo foi a igreja de Filipos. Ou seja, uma igreja precisa ter reciprocidade com o mensageiro, com a obra de Deus, principalmente com a obra de Deus com relação à missão. Ter essa reciprocidade de mandar o missionário, né, muitas vezes de receber relatório. Eu creio que pelo menos periodicamente, os nossos missionários mandam, né, alguns relatórios aqui para a igreja a respeito daquilo que estão fazendo. É a reciprocidade deles para conosco. Eles estão recebendo, mas também estão dando em vidas, em trabalho, em atividades, no local onde eles estão atuando. Amém? Próximo. Uma igreja missionária, ela faz uma oferta a Deus, e esta oferta ela é uma celebração, é um culto, é um momento de adoração a Deus, nesse momento em que o Senhor está vendo que a grande comissão de Jesus Cristo está sendo realizada. Isso está em Filipenses 18. Recebi de tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Você, quando você coloca o recurso financeiro, né, aqui no caso, nos potinhos, né, para missões, você está fazendo uma adoração a Deus, porque
Foi de Deus, né? A palavra de Cristo ensinando-nos sobre a grande comissão, né? Não só na parte evangelística, mas também a parte de missões, né? Quando eu falo isso, eu quero que os irmãos entendam, quando Jesus fala em Atos 1:8, em Jerusalém, evangelismo, Judéia e Samaria até os confins da terra, missões. Então, quando a igreja entende e faz de forma coerente e racional esta oferta em missões, ele está obedecendo a uma ordenança de Deus, né? E você está fazendo um culto a Deus, você está manifestando sua adoração, o seu louvor a Deus no momento que esta oferta é entregue, porque Paulo faz uma referência muito interessante, né? Que está lá na lei, lá em Levítico, quando se queimava a gordura e se dizia, né, o sacerdote pedia para que Deus recebesse o cheiro daquela gordura de forma aprazível e suave em suas narinas. E Paulo faz referência a este momento. Depois, né, a vocação da igreja para missões não depende das finanças. Quando uma igreja tem estabelecido o seu objetivo de dar missões, de fazer missões, ela não depende apenas do caixa. Por quê? Porque missões é prioridade. A necessidade do missionário, a necessidade de quem ela enviou, está em primeiro lugar. E ela se esforça para ser metódica na entrega dessa oferta. E está exatamente em Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Irmãos, quando Paulo escreve esta carta, né, e destaca, né, que a igreja de Filipos foi fiel, foi coerente no momento, na necessidade, do enviar recursos para que Paulo tivesse as suas necessidades supridas, né, ele destaca exatamente que, sendo Filipos uma cidade que não era tão grande, era uma cidade de destaque, mas, por exemplo, na Macedônia, Tessalônica era muito maior do que os filipenses, do que a cidade de Filipos. Mas foi a pequena cidade de Filipos que ajudou Paulo durante o seu ministério de missões. Então, uma igreja missionária, ela não depende de ser rica para fazer missões. Na pobreza, os filipenses, eles ajudaram a obra. E esse detalhe, ele colocou na carta aos Coríntios. Ele destacou isso na carta aos Coríntios. Veja só o que está escrito em 2 Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? 8, de 1 a 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, da medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-vos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, né? Depois a nós pela vontade de Deus. Então, amados, quando Paulo está dando um puxão de orelha nesta carta que ele envia a Coríntios, ele deve ter lembrado que ele passou 1 ano e meio, depois da segunda viagem missionária, ele se estabeleceu em Corinto, e lá alguns dizem que ele passou 1 ano e meio a 2 anos sendo pastor da igreja de Corinto. E lá na carta de Corinto, ele escreve, numa das cartas, que ele se sustentava a si mesmo fazendo barracas, construindo panos para barracas, e vendendo esses panos para se sustentar. Mas a igreja de Filipos ajudava Paulo, né, quando ele estava na grande cidade de Corinto. Porque os coríntios não davam o salário, não pagavam nada para Paulo, pela ministração, pelo conforto que ele trazia, né, àquela cidade.
No dar e receber, com relação a Coríntios, isso não existia, a reciprocidade não existia. E Paulo toca, né, puxa a orelha dos coríntios, mostrando que os pobres da Macedônia o ajudaram mais do que os ricos da Acaia, no caso, lá de Corintos, na época era Acaia, aquela região. Então Paulo puxa a orelha deles, mostrando que na pobreza dos macedônios, eles ajudaram a obra, ajudaram os santos, inclusive não só ajudaram Paulo, mas ajudaram também os pobres que estavam com problemas financeiros de alimentação em Jerusalém. Amém? Então, amados, a sua situação financeira não pode ser desculpa para você contribuir com missões, porque ninguém está dizendo que você tem que colocar R$1.000 aqui no cofrinho de missões, ninguém está dizendo que você precisa colocar R$100, mas você tem que ter consciência que a sua oferta, pequena que seja, e esforçada que seja, e muito bem dita por Paulo ali, acima muitas vezes das suas posses, vai representar uma bênção na vida daqueles que precisam. Amém? Agora, vamos observar agora, né? Nós falamos da responsabilidade da igreja, daquilo que é exigido da igreja, daquilo que a igreja precisa ter, a reciprocidade, né, com o missionário, com a sustentação coerente, né, planejada, organizada, constante ao missionário. Agora vamos saber das recompensas de Deus para o ofertante e para a igreja, que se mostra ser uma igreja missionária. E está no próprio texto. Primeiro, a oferta leva a alegria ao missionário e a satisfação, né, para aqueles que a entregam. Amados, voltamos de novo ao versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes ao meu favor o vosso cuidado. Irmãos, quando essa oferta chega, né, eu imagino que hoje, na época era um emissário, no caso aí foi Epafrodito, né, que levou a mensagem, levou a oferta. Mas hoje, acredito que hoje o pastor tem uma série de contas específicas para missões, né? Nós vamos, no final, vamos ver conhecer alguns de perto, né? Algumas agências missionárias, mas eu acredito que coloca-se o dinheiro nessa agência missionária, a Jami, a Jocum, né? Aí essa oferta, né, ela vai ser transmitida eletronicamente para, sei lá, para a Albânia, né, onde temos missionários, para a Tanzânia. E aí aquele irmão, aquele missionário que está lá, chega o dia, né, ninguém vai gastar dinheiro com telefonema para avisar, mas ele sabe que naquele dia, possivelmente, o dinheiro está na conta, né, como popularmente se diz aqui, os funcionários públicos têm muito isso de, o dinheiro está na conta, né, saiu o cacau. Aí ele vai lá com o seu cartãozinho, passa, né, no banco para pegar o dinheiro em espécie, né? E aí vem a mensagem de que não chegou nada ainda, mas ele sabe, ele é coerente em saber que esse dinheiro vai chegar. Aí quando ele vai no outro dia e aquele dinheiro está ali na conta, que alegria ele não tem, hein? Que alegria que ele não tem, sabendo que as pessoas não esqueceram dele, sabendo que a organização pelo qual ele está sendo enviado, não desprezou ele, não estão esquecendo dele, e os recursos chegaram em suas mãos. Aí faz alegria a mulher, né, que já estava com o rancho já acabando, vai começar a comprar gêneros, e olha, irmãos, muitos missionários do campo tiram da oferta que é para eles, para auxiliar, muitas vezes, na reforma de uma igreja, para comprar equipamento de som, para as ministrações, para o evangelismo que ele está fazendo no local, né? E a alegria de quem manda, a satisfação quando o pastor lê o relatório, né? Lê a cartinha do mensageiro, do missionário que mandou um agradecimento pelo sustento da obra. Então, essa satisfação, amados, é uma recompensa para nós. Nós ficamos satisfeitos, porque a igreja missionária, né? A igreja que se diz missionária,
ela recebe essa satisfação de ter ajudado em missões, que seja um missionário, que sejam dois, mas ela tem alegria em saber que aquele missionário está feliz, está sustentado, está se mantendo no campo, graças à oferta da sua igreja. Outra recompensa, o Senhor traz contentamento apesar das circunstâncias. Isso é uma via de mão dupla. Ele leva contentamento tanto para o missionário que passa necessidades, mas também isso reflete também na sua igreja. Deus está amparando a pessoa nos momentos mais difíceis. Filipenses 11:12, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em todas e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de... Deixa eu ler aqui, 11:12, no final do 12, de abundância como de escassez. Muito bem. Amados, Deus dá o sustento, para você que está investindo na obra, Paulo está dizendo aqui que não depende das circunstâncias a alegria de ofertar, porque você pode estar numa situação difícil, como está em abundância, o seu coração não vai se esfriar, não vai perder a fé, porque agora você não pode colocar R$1.000 numa oferta missionária, não. Ele entende o seu coração, ele entende a sua situação, ele conforta o seu lado, o seu lado mais humano, para que você entenda que em Cristo, apesar das circunstâncias, nós sabemos que as coisas mudam, Pode ter alguns irmãos aqui que em momentos mais afortunados eram os maiores ofertantes da obra de Deus, eram os maiores ofertantes para a obra missionária, Agora não pode mais, mas ele não perdeu a sensibilidade que, ainda que menos daquilo que era possível dar, porque agora ele pode estar numa situação contrária ou adversa daquilo que ele tinha anos atrás, mas ele continua com o seu coração voltado para as coisas de Deus, para a oferta missionária, e ele faz isso de forma racional e coerente. Amém? Então, esse contentamento em fazer ofertas, tanto é uma bênção para quem está no campo, que recebe essa oferta, como também para aqueles que, sabendo que a vida é feita de altos e baixos, sabendo que você está no topo hoje, amanhã você pode estar no vale, isso não importa, o importante é que você saiba honrar a Deus no momento de ofertar para missões, porque do pouco que você tira, e desse pouco sacrificial, muitas vezes, o Senhor conhece o teu coração, e sabe que aí está uma pessoa voltada a missões. Próximo, confiança total em Cristo, Quando você oferta em missões, Paulo diz que, todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e ele coloca isso desta forma: tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando ele fala que passa por é honrado e é humilhado, passou fome e teve fartura, ele tudo pode naquele que fortalece. Ou seja, o missionário ele está dizendo que ele aguenta todos os trancos, mas ele confia no Senhor. É assim como o ofertante que está entregando a oferta, ele sabe que no seu coração ele está fazendo o melhor, e este melhor que ele faz, Deus reflete a ele como um senso de poderio, um senso de ter dado aquilo pelo qual ele se esforçou a fazer, entendendo a necessidade da obra de Deus. Então, amados, esse poder dessa confiança em Cristo, essa confiança vai aumentar, porque você vai tirar muitas vezes de uma necessidade básica sua para suprir uma necessidade básica de um missionário, e Deus não vai deixar faltar na sua casa o recurso.
Paulo diz na carta que o Senhor aumentará o seu crédito, né? Está aqui no 17, para que eu não procure o donativo, não que eu procure o donativo, mas que realmente me interessa é o vosso fruto, que aumente o vosso crédito. Quando ele fala a palavra fruto, irmãos, ele está referindo-se, né, a um princípio que ele colocou lá para os coríntios. Quando ele colocou a lei da semeadura para os coríntios, é que eles precisavam entender a lei da semeadura, porque eles eram muito fechados de forma financeira, né? Então, quando Paulo fala aos filipenses sobre o fruto, ele está dizendo o seguinte: olha, a semeadura de vocês é muito boa, vocês semeiam na obra de Deus, e isso dá crédito a vocês, para que Deus abençoe e aumente o vosso crédito. Aumente. Isso é o que o pastor Hernandes chama de matemática ao contrário. Se você tem 100, né? Se você tem 100 e tira 10, né? Você fica com 90. Dentro da racionalidade, você ficou com menos. Você ficou mais pobre, vamos dizer assim, porque você tinha 100 e deu 10, ficou com 90. Mas na economia de Deus, amados, aquilo que você dá, aquilo que você devolve a Deus, Ele multiplica, não subtrai, mas Ele multiplica em bênçãos espirituais e materiais na sua vida. Então, este aumento de crédito é garantido quando você coloca a sua fé, né, a convicção de ter feito uma oferta graciosa, sacrificial para missões. Depois, o Senhor recebe sua oferta como um culto aprazível. Nós já falamos isso. Agora, do lado da obrigação da igreja fazer o culto de entrega, agora a reação do Senhor de receber este culto aprazível, né? Nós já lemos esse texto, né? Quando Paulo fala desse culto que é realizado pela igreja, mas também que Deus está recebendo este culto aprazível para a honra, né? Para honrar e glorificar o seu nome. Quando você oferta em missões, Deus também recebe esta sua oferta como um culto aprazível. E por último, o Senhor suprirá a sua necessidade. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quando Paulo escreve para a igreja de Filipos, ele entende a situação que aquelas pessoas não eram abonadas, elas não tinham um recurso financeiro muito alto, mas a fidelidade delas, né, garantiria a elas o suprimento das suas necessidades. Então, é uma recompensa que vem de Deus para o ofertante em missões. E Paulo coloca isso muito claramente aqui, né? A riqueza de sua glória irá suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quando ele fala cada uma, irmãos, ele está colocando tanto as espirituais como as materiais, tá? Ele está envolvendo todo o conjunto de necessidades humanas que os irmãos de Filipos estavam passando. E isso serve para nós também. Quando você oferta em missões, né, Deus vai derramar, Deus estará derramando, né, a sua misericórdia, o seu amor para com a sua igreja. Então, como eu falei no início, a IBAN Manancial sustenta de forma metódica, perseverante, suficiente e constante missionários no Brasil e no exterior, inclusive na chamada janela 1040, né? A janela 1040 é aquela região do globo em que há quase metade da população humana, né? Naquela região, né? Uma das maiores populações, mas ela é dominada por 3 religiões: o hinduísmo, o budismo e principalmente o islamismo, tá? E nós temos pessoas, inclusive, dentro de regiões que pertencem à chamada janela 1040. Glauco e Poliana, eu coloquei Jami porque eles são mandados, né? São enviados como missionários pela Jami. Ele se encontra na Albânia, uma ex-república socialista que não faz parte da comunidade, ela faz parte da Europa,
mas ela não faz parte da comunidade europeia. Eles não têm o euro como moeda da Albânia. Eles não foram recepcionados pela comunidade europeia para se incluírem no sistema do euro. Então eles estão fora por enquanto, porque eles têm problemas muito graves, estruturais. Então a maioria do pessoal lá é muçulmano, e seguido dos cristãos com 31%. Então aí nós temos aí Paulo Brito e família, eles estão ali na Tanzânia, considerado um dos países mais pobres da África, Família, Paulo Brito e família estão pela Jocum, e a igreja está sustentando, ajudando a sustentar, logicamente, essa família ali na Tanzânia. Esta é a Raquel Elana, da Jami também. Ela está em Esmirna, na Turquia. Turquia é um país democrático, é uma das poucas nações islâmicas que tem a democracia, Não tem religião oficial, ela não adota a Sharia como preceito de governo, mas 97% da população é muçulmana. Há liberdade religiosa, eles não perseguem, cristãos, budistas, não perseguem, pelo menos de forma oficial, pode ter uma perseguição social, mas não uma perseguição oficial, E dos 0,2% dos cristãos que estão na Turquia, são cristãos romanos e ortodoxos. Esta é a Paula, está em Moçambique, um país africano de língua portuguesa. Os cristãos são 56% da população e vem os muçulmanos. A maioria dos cristãos lá são católicos, e ela está lá em Moçambique. E Irineu e Glauce, da Jocum, estão em São José dos Pinhais, trabalham com comunidades carentes, principalmente com crianças em situação de risco, através do Projeto Esperança. Também tem atividades de estudo bíblico, de instrução de Bíblias e cursos na área de confeitaria para ajudar as famílias carentes na região metropolitana de Curitiba. E também a igreja ajuda o Ministério Gideônico, O Ministério Gideônico, que tem o seu papel fundamental de distribuir a palavra de Deus em quartéis, presídios, escolas, presídios, hospitais, para que a palavra de Deus seja anunciada. E essa ajuda que a igreja faz, ela é colocada no fundo bíblico, que ajuda o Brasil a manter também, em alguns países, a palavra de Deus. Então, é como se a IBAN aqui de Vilhena tivesse missões em 200 países pelo mundo, quando ajuda os Gideões internacionais. Então, missões é para hoje. A nossa igreja, graças a Deus, tem essa visão missionária, Então, aqui eu deixo aqui para os irmãos, para finalizar, alguns órgãos, Jami, Junta de Missões Mundiais, Missão Antioquia, Portas Abertas e várias outras, que têm objetivos de fazer missões acontecerem, serem responsáveis por patrocinar missões, de organizar, de treinar missionários para irem de acordo com o tipo de realidade que vão encontrar em cada país. Amém?